Cada vez mais nós encontramos na escola episódios como bullying, conflitos, indisciplina, agressividade. Os estudos têm mostrado que os índices de violência, ou seja, agressões severas entre os alunos, eles não cresceram. Todavia, os episódios que mais ocorrem são o que nós chamamos de incivilidades. As incivilidades são aquelas microviolências, ou seja, pequenas agressões cotidianas em que acabam tumultuando o ambiente. Por exemplo, empurrar, cutucar, andar pela sala, interromper várias vezes, chegar várias vezes atrasada. Esses episódios, dependendo da intensidade e da duração, eles acabam por transtornar o trabalho do professor. Os estudos têm mostrado que esses episódios recorrentes têm gerado desânimo nos professores, têm desestimulado principalmente os professores que trabalham com crianças mais velhas. Pesquisas realizadas em escolas públicas e particulares mostram que a concepção dos educadores sobre os conflitos entre os jovens, entre as crianças, é de que é algo negativo, ou de algo que tem que ser evitado. Isso fica muito evidente, por exemplo, numa situação de furto, em que os professores ficam tão incomodados que acabam, inclusive, por culpabilizar a vítima. Por exemplo, numa situação em que furtaram figurinhas, é comum que o professor vire para a criança e diga: mas por que é que você trouxe material estranho à aula? Como se a responsabilidade do furto fosse dela. Então, isso é análogo a dizer: se eu for assaltada numa rua, por que é que eu estava andando na rua de madrugada? Então, essa situação é só para ilustrar como os professores se sentem inseguros e despreparados ao lidar com situações de conflitos. Justamente por isso, eles utilizam 3 estratégias principais, que é evitar, ignorar e conter. O evitar fica muito evidente nas inúmeras regras que são feitas a partir dos conflitos, por exemplo, não trazer material estranho à aula, sentar em lugares demarcados. Outro exemplo de situações de evitar é quando um professor entra na classe e coloca ponto na lousa quando vê que a turma está agitada e quer que comece a copiar, e quando eles copiam e começam a conversar, ele fala: olha, isso vai cair na prova. Então, a cópia, a atividade pedagógica, é utilizada como controle de comportamento. Outro exemplo é a implantação de filmadores, vigilância, mapeamento de carteiras. São situações comuns que servem para evitar os conflitos. Um outro procedimento comumente usado pelas escolas é a contenção. A contenção fica muito evidente quando os professores resolvem rapidamente um conflito, geralmente de forma unilateral, dizendo: pede desculpa, devolve o que pegou. Outra forma de contenção é quando a gente usa ameaças, quando se utiliza punições. Então, quando se utiliza a terceirização do conflito, que é enviar para outra pessoa resolver, como a família, como a escola, como os especialistas da escola. Os procedimentos de contenção, junto com o evitar os conflitos, foram aqueles mais encontrados nas escolas. Um terceiro procedimento encontrado é o ignorar os conflitos. Isso ocorre principalmente quando os conflitos acontecem entre os pares, não quando ele ocorre com os adultos. Os conflitos entre os pares, eles são vistos geralmente como brincadeira da idade. Já quando ocorre entre os adultos, ele é visto como um desrespeito. Então, em situações em que os jovens insultam uns aos outros, quando eles ofendem, é muito comum o professor intervir como se fosse mera questão de indisciplina, dizendo, por exemplo: aqui nessa sala não se fala palavrão, ou simplesmente fingindo que não vê. Esse ambiente, ele passa a seguinte mensagem, de que o respeito é devido à autoridade e não a qualquer ser humano. Então fica um ambiente favorável para bullying, para maus tratos. Não raro a gente vê situações em que o mesmo insulto que foi feito com um colega, não acontece nada, mas se esse insulto é dirigido a um professor ou um funcionário, há uma intervenção muito séria da escola nesse sentido. A frequência e a intensidade dos conflitos que se repetem ao longo dos meses, elas geram um desgaste muito grande nos professores. A perspectiva construtivista dos conflitos, ela passa a trazer uma nova contribuição, porque os vê como oportunidades de aprendizagem. É justamente por meio dos conflitos que se desenvolve a autorregulação.
A autorregulação é completamente diferente da contenção. Por exemplo, a regulação implica em dois sentimentos que têm forças diferentes. Eu posso querer muito o celular ou o dinheiro de outra pessoa, mas o querer me ver como uma pessoa honesta, ele regula esse meu desejo de querer, o que não me pertence. Então veja, existem dois quereres, um daquilo que não me pertence e um de querer me ver como honesto. E por meio do conflito é que eu vou vivendo essas experiências e aprendendo essa regulação. Então, por meio do conflito é que eu aprendo que eu posso sentir muita raiva, mas o querer tratar o outro com respeito faz com que eu regule essa raiva e a manifeste de maneira assertiva. Se você simplesmente contém, você está contendo sentimentos, contendo desejos, mas não trabalhando esse processo afetivo, de regulação afetiva. Então, eu posso sentir muita raiva, ter muita vontade de bater, mas o querer me ver como uma pessoa que respeita, ele regula esses outros sentimentos. E a partir dessas experiências que a criança vai tendo na escola e também na família e no ambiente em que ela interage, é que ela vai vivendo esses sentimentos diversos e construindo seus valores. Por isso que impedir o conflito é impedir que esse desenvolvimento ocorra. Na perspectiva construtivista, o conflito, além de ser visto como oportunidade de aprendizagem, o processo muda, ou seja, a nossa ênfase não é mais no produto final, como resolver, mas muito mais no que eles podem aprender a partir do ocorrido. Diante dessa perspectiva, nós trabalhamos com algumas orientações para intervir em situações de conflito. Uma delas é a necessidade de controlar as reações, de não agir de maneira impulsiva, considerando sempre que, nesse processo, a ideia da aprendizagem está presente. Então, é muito comum que a gente planeje as intervenções. Ou seja, a nossa pergunta, o que ele vai aprender com o ocorrido, pode resultar em várias ações, e não numa única no momento da intervenção, no momento do conflito. A outra orientação que nós seguimos é uma ideia de sempre envolver os alunos no processo de resolução. Nós nunca tiramos as pessoas envolvidas num conflito de pensar sobre aquilo que eles causaram, nas consequências dos seus atos. Se a nossa ideia é promover o desenvolvimento, esse sujeito precisa ser ativo num problema que ele está causando, ou seja, pensar no que foi feito, quais foram as consequências do ato, quais são as possibilidades. Então, o professor não resolve o conflito por eles e nem diz como fazer. Por outro lado, ele também não terceiriza a solução para a família nem para especialistas, mas ele coloca o jovem, os envolvidos num conflito, para pensar, para deduzir, para chegarem a soluções por si mesmo. Outra característica importante de um processo de resolução do conflito é sempre considerar que os sentimentos são importantes e necessários, mas que os atos é que são contidos e regulados, ou seja, ele tem todo o direito a sentir raiva, a sentir ódio, mas as ações que manifestam isso, elas têm que respeitar princípios como respeito, como justiça, como cooperação, solidariedade. É preciso também considerar que um fator que interfere é a qualidade do ambiente sociomoral. A qualidade do ambiente sociomoral, ela é decisiva para o aumento das situações de conflitos. E essa qualidade do ambiente sociomoral, ela implica numa relação mais respeitosa, ela implica numa relação entre professor-aluno ou entre os alunos, em que haja predominância de cooperação. Além disso, é fundamental cuidar do trabalho com o conhecimento, que ele tem que ser algo em que o sujeito é ativo, em que as atividades não são mecânicas ou sem significado, porque se isso ocorre gera o tédio, gera o desinteresse. E, obviamente, nessas situações há um aumento da quantidade de conflitos. Um terceiro fator que a gente não pode desconsiderar relacionado à qualidade do ambiente sociomoral é que nós precisamos criar espaços de participação efetiva desses alunos na resolução do conflito e na gestão da própria instituição. Esses espaços de participação, eles têm ocorrido de pelo menos duas formas, por meio das assembleias e por meio dos círculos restaurativos. As assembleias
elas são espaços institucionalizados para o diálogo, para a conversa sobre os problemas, sobre os conflitos. Esses espaços, eles podem ocorrer de várias formas. Assembleias de nível, que é entre as séries, assembleias de classe, assembleias de professores, assembleia de escola. No momento eu vou me referir principalmente às assembleias entre os alunos, ou seja, as assembleias de classe. As assembleias servem para que os alunos coloquem aquilo que os incomodam, ou seja, que eles falem sobre os seus problemas, e também aquilo que eles gostaram, aquilo que deu certo, que compartilhem os seus êxitos. É um momento de fato em que esses alunos se apropriam dos seus conflitos e discutem sobre isso. Nesses momentos que devem ocorrer com frequência, devem ser sistematizados, ou seja, eles estarem inclusos no horário, por exemplo, toda semana durante 1 hora, ou quando eles são maiores, a cada 15 dias durante 1h30, nesses momentos os alunos elaboram as pautas, discutem os seus problemas e pensam em soluções para melhorar a convivência. Só que as assembleias, elas tratam de problemas de âmbito coletivo, ou seja, problemas que pertencem ao grupo, não de âmbito privado. Então, os meninos que passaram a mão nas meninas, as crianças que não são escolhidas para jogarem, esses assuntos, como nós vamos usar a quadra, esses assuntos são assuntos coletivos, ou seja, podem ser discutidos pelos grupos que acabam de alguma maneira atingindo a maioria. Quando se fala numa assembleia, é importante alguns cuidados. Por exemplo, ela é impessoal, se fala de fato e não de pessoas. Uma outra questão importante é que durante as assembleias, primeiro se discute o que está acontecendo. Depois vai se pensar nas causas do problema, ou seja, por que isso está acontecendo, para somente depois se pensar em soluções para o problema. As soluções, elas têm sempre que incidir sobre as causas, ou seja, ser coerente com aquilo que gerou o problema, e elas também têm que respeitar princípios como justiça, como respeito, como solidariedade. Então, ou seja, elas nunca podem ser humilhantes, elas nunca podem ser punitivas, elas nunca podem ser desrespeitosas. Um outro cuidado importante é que as assembleias, elas são sempre legislativas e não judiciárias. Legislativa é quando eles vão discutir como resolver e não qual é a sanção para aquele que não cumpriu a regra. Isso não cabe à assembleia pelas próprias características do desenvolvimento das crianças. Já um outro espaço de participação que tem tido bons resultados no processo de resolução de conflitos são os círculos restaurativos. Eles foram implantados na escola como uma forma de mediação dos conflitos de âmbito privado, ou seja, conflitos particulares. Por exemplo, 2 jovens que brigam por causa de um namorado, situações em que um está insultando o outro ou danos à propriedade. Nos círculos restaurativos, a presença de um facilitador que tem o objetivo não simplesmente reparar um dano, mas principalmente restaurar essas relações. Durante os círculos, os envolvidos procuram voluntariamente esse espaço para lidar com o conflito que está incomodando. O facilitador incentiva que os jovens ou as crianças coloquem as suas perspectivas, sentimentos, ou seja, a sua versão sobre os fatos. E a partir das intervenções que são feitas, se buscam soluções em que as partes se comprometem a restaurar essa relação e resolver o problema. As assembleias e os círculos restaurativos, quando bem trabalhados e quando os princípios que os sustentam são efetivamente respeitados, têm contribuído muito para se implantar uma cultura de restauração e uma cultura de respeito na escola. Eles têm contribuído para implantar uma cultura também do diálogo como procedimento predominante para a resolução do conflito. Não adianta nós termos um projeto pedagógico para a autonomia, boas intenções com relação à aprendizagem do diálogo e do respeito como estratégias de resolução de conflito e não oferecer efetivamente um espaço na escola que efetivamente promova o desenvolvimento dessas características. Muito mais do que um projeto para a autonomia, o que nós
pretendemos efetivamente é implantar uma escola que favoreça a autonomia. Muito mais do que lições de moral, o ensino direto de formas de resolução, projetos sobre paz. É preciso de fato se construir um ambiente em que haja espaços em que esses jovens, essas crianças possam aprender aquilo que eles necessitam. Então, mais do que educar para a paz, a gente precisa de uma didática do conflito. E para isso é preciso preparo, é preciso formação e é preciso também todo um planejamento em que as relações interpessoais passam a ter um lugar tão importante quanto as outras áreas do currículo.